Já iniciamos a gravação, então. Hoje é o dia 6 de julho de 2023, né? Estamos aqui na nossa reunião de nossa jornada acadêmica, onde hoje os alunos do primeiro período de 2023 estão apresentando suas monografias. Vamos dar sequência aqui à apresentação com o aluno Everton Carvalho da Silva, vai apresentar o trabalho intitulado Som na Construção da Marca, Estudos de Percepções na Campanha do Mercado Livre. O Everton, você tem 12 minutos, então. Quando chegar ali no finalzinho, eu vou te chamar a atenção para você poder estar encerrando, tá, dentro da formatação de apresentação da banca. Ao final, então, da sua apresentação, vou passar a palavra para os professores que acompanham aqui a banca, o professor Wesley Aldivina, a professora Vanessa Ribeiro, e eu vou pedir que você escute as colocações deles, tá bom? Então, são 13 horas e 55 minutos. Pode dar início à sua apresentação, por favor. Mercado Livre! Então, vamos lá. Muito boa tarde a todo mundo. Como o professor Piloto já falou, o tema do meu trabalho é o som na construção da marca, análise das percepções na campanha do Mercado Livre. A minha principal motivação de escolher esse tema, é pelo fato, primeiramente, que eu gosto muito dessa parte sonora, eu gosto de música, eu gosto dessa exploração dos sons, na publicidade. E essa foi a minha principal motivação para poder estar trabalhando esse tema, porque há uma observação minha, era que o som sempre foi muito utilizado no marketing, sempre foi muito utilizado, mas eu sentia que, apesar dele ser muito utilizado, ele era pouco explorado. E quando a gente entra num contexto de marca, hoje a gente vive um mercado muito competitivo. A gente tem muitas explosões de marca. Toda hora a gente tem assim sendo expondo para a gente diferentes tipos de marca de diferentes setores. Então, o que as marcas elas buscam no mercado? Elas buscam criar esse reconhecimento, criar uma forma de se destacar no meio dessa guerra, de marcas, nessa guerra de produtos, nessa guerra de serviços. E o principal artifício que o marketing tem se utilizado para buscar esse reconhecimento é a exploração das emoções, É explorar as emoções. Tem uma obra chamada Merchandising no Ponto de Venda, que traz uma pesquisa interessante. Todos nós sabemos que a visão é o principal elemento sensorial que é utilizado pela propaganda, mas o segundo, que vem logo após a visão, é a parte sonora, corresponde a 11%, segundo essa pesquisa, do que o consumidor aprende, do que o consumidor percebe, daquilo que é exposto a ele. E tem uma frase de Martin Lindstrom na obra de Brand Sense, que ele diz o seguinte: ouvir é uma atitude passiva, escutar é uma atitude ativa. Então, qual é o esforço da marca? O esforço da marca é que o consumidor ele não apenas ouça, aquilo que ela está colocando como som, mas que ele escute de uma forma ativa, ou seja, ele reaja àquilo que tem sido apresentado a ele ali naquele contexto de comunicação da marca. Mas, para eu entender isso, primeiramente eu precisava entender de que forma esse som pode contribuir para construir essa marca, para fortalecer uma marca, E aí eu trouxe alguns exemplos aqui de marcas que utilizam som, São coisas que já são estabelecidas no mercado e que utilizam, de forma assim com sucesso, Já que a gente já conhece. Esse primeiro vídeo aqui que eu reproduzi é o logo sonoro do Netflix, que já é bastante conhecido. Esse segundo som é um ícone, É o tipo de som que, se você estiver lá na cozinha da sua casa e tocar na sua televisão, a primeira coisa que talvez você pense é: aconteceu alguma coisa deu ruim,
avancei aqui um pouquinho, até para a questão do tempo. Esse terceiro, ele é do metrô Rio, lá do Rio de Janeiro. É uma trilha sonora que ela foi composta para o metrô, para o ambiente das estações, né, e dos vagões. Então, para entender como a marca ela construía, através do som, né, essa identidade, essa reputação, agregar, de que forma a marca agregava valor a ela, né, mesma, eu primeiro precisava entender como é construída uma marca, né, como você trabalha os elementos de marca. E aí eu optei por utilizar o livro do Keller, Gestão Estratégica de Marca. O Keller que é reconhecido internacionalmente, né, no ramo de gestão estratégica de marcas. E ali com ele eu trabalhei Kotler, trabalhei também o Rie e o Trout, para falar um pouco sobre como é esse processo de construção de marca. E aí sim eu comecei a falar sobre o processo de utilizar o som na construção da marca, né? Sobre como você utilizar os aspectos sensoriais para construir uma marca. E ali eu escolhi utilizar o livro Brand Sense, do Mark Lindstrom, né? Que é um dos cinco livros mais importantes na história do marketing sensorial, né? Segundo o jornal de Wall Street. E junto com ele eu trabalhei também outras obras, como O Significado da Marca e o livro Music Brand. É importante falar também que no segundo capítulo eu utilizei o termo Sound Brand, mas quando a gente ouve o termo Audio Brand ou quando ouve o termo Music Brand, a gente está falando do mesmo assunto. Só que o Sound Brand tem sido o termo que tem sido mais utilizado nas pesquisas, né? Depois que eu entendi, né, através das pesquisas, como era o processo de criação de marca, o processo de construção de marca através do marketing sonoro, eu dei prosseguimento com a minha pesquisa, né? Minha pesquisa consistiu no grupo focal, né, no qual eu apresentei uma campanha que eu escolhi do Mercado Livre, né? O nome dessa campanha é Pessoas e Tecnologias em Perfeita Harmonia, né? Eu entendi como, através da pesquisa que eu fiz, como o Mercado Livre ele construiu a sua identidade, como ele se posiciona no mercado. Peguei essa campanha específica, que me chamou muita atenção pelos seus elementos sonoros utilizados, e submeti essas campanhas a um grupo focal. Eu gostaria de mostrar aqui para vocês também. Com a compra garantida do Mercado Livre, você tem segurança na sua compra ou seu dinheiro de volta. Compra garantida. Pessoas e tecnologia em perfeita harmonia. Mercado Livre. E aí, essa campanha ela faz parte de um projeto de comunicação no Mercado Livre que teve um total de cinco campanhas, sendo que foram 2 para o mercado brasileiro e 3 para o mercado latino, né? Na minha pesquisa, eu apresentei essas 2 campanhas que foi para o mercado brasileiro, né? E através dos resultados que eu obtive na pesquisa, eu separei três pontos muito importantes que conversavam com aquilo que eu tinha de hipótese no meu trabalho, né? Que o primeiro, o som específico da assovio, ele gerou diferentes emoções e sentimentos nos entrevistados, contribuindo para suas experiências gerais com o comercial. Também houve um consenso entre os participantes de que os sons desempenharam papel, reforçando a imagem de confiança e agilidade da marca. E a pesquisa indicou a possibilidade de explorar outras abordagens sonoras que reforcem ainda mais a marca. E quais são as minhas considerações em relação a isso? O som como elemento de marca, né? Quando eu falo de som como elemento, é como um elemento de marca, ele é marcante, né? O som é um elemento marcante. Quando você define uma boa estratégia de som, você facilmente consegue se destacar no mercado, se reconhecer no mercado, reconhecer não somente a empresa, mas aquilo que ela busca transmitir, né? Sua missão, sua visão, seus valores. Nessa campanha do Mercado Livre, por exemplo, que eu apresentei aqui, aquele processo que está acontecendo ali é um processo de reembolso de uma compra que foi feita errada. E pensa numa situação que é constrangedora você comprar um produto e ele chegar errado e você ter que entrar naquele processo de devolução e tudo mais.
E assim como eu tinha como hipótese, a pesquisa também com os entrevistados mostrou isso, que aquele som do assovio trazia como um processo de tranquilidade, como beleza, a marca transmite para mim que é tranquilo esse processo, que a marca vai resolver o meu problema, que ela é confiável e ágil em resolver esse problema, né? O som, ele também é um elemento relevante. Como assim relevante? Ele é muito relevante na construção da marca, tanto quanto aquilo que a gente vê, né? Lembra que eu falei que a gente aprende primeiro pela visão, depois pela audição? Então, ele é relevante, sim. Então, quando eu falei lá no começo de que o som é muito usado e pouco explorado, isso eu consegui também observar na pesquisa. Muitas marcas utilizam som, mas ele precisa ser explorado para construir essa marca. Ele precisa não ser somente um acompanhamento daquilo que é visual, mas ele precisa ser algo que também comunique, que seja ativo para o consumidor, né? E o som também ele é um elemento versátil, porque quando a gente pensa em canais de comunicação, quando a gente pensa em possibilidade de contato com o cliente, o som ele é um dos elementos mais versáteis para você conseguir explorar isso, né? Então você pode pensar nas marcas mais icônicas que a gente tem, né? Todas elas sempre utilizaram muito bem o som para trabalhar esses diferentes canais, né? Quando eu falei lá do case do Metrô Rio, aquela trilha sonora, aquele case é um case de muito sucesso que foi premiado internacionalmente, inclusive, porque ali eles desenvolveram trilha sonora, eles desenvolveram a logo sonora do Metrô Rio, eles desenvolveram a voz da marca e eles desenvolveram algo que eu achei bem bacana também, que é o tom da marca, o tom verbal da marca, que se tratava do seguinte: dentro do metrô há uma conversa entre o condutor do metrô, lá o maquinista, né, através dos alto-falantes com os passageiros, consumidores do metrô Rio. E até nisso eles se preocuparam em treinar os condutores para ter um tom verbal único que transmitisse a marca Metrô Rio na hora que fosse conversar, né? Então eu vejo assim, conforme eu fui fazendo esse trabalho, eu vi que tinha bastante coisas que se confirmavam naquilo que eu tinha como hipótese, porém abriu a minha mente para assim, nossa, tem muito campo a ser explorado, mas muito mesmo, muitas possibilidades, muitos diferentes adaptações para poder construir de fato uma marca através dos elementos sonoros, né? Então esse é um estudo assim que trouxe para mim essa compreensão, né? De fato, o som ele é capaz de construir uma marca, mas também trouxe essa compreensão de que ainda há muito espaço para ser explorado e principalmente fora daquilo que já é tradicional, quando a gente fala de jingle, de logo sonoro e tudo mais. Everton, desculpa, mas eu preciso deixar você encerrar. Fala. Tá. Não, perfeito, eu já encerrei. Gostaria só de agradecer a atenção de todo mundo. Foi cronometrado, cara. Cara, então, Obrigado, Everton. eu fiquei totalmente às cegas, eu não consegui nem ver vocês aqui e tudo Não, mais. relaxa. A gente estava com a câmera fechada, tá bom? Fica tranquilo. Vou pedir para você, então, parar de compartilhar a tua tela. Vou fechar aqui. Quer começar, Wesley? Pode ser, Por tranquilo. favor. Bem, Everton, tranquilo? Nem nas férias você consegue ficar longe da gente, hein, Everton? Cara, é complicado. Deixa eu aqui, parar de compartilhar. Pronto. Não tem jeito. E tá lá, Radija, Paula já, né, desde o início já torcendo e tal. É isso. Esse é o Everton que para além da dedicação em estudar com a família e tal, também ganhou todos os alunos, né? É um negócio impressionante, assim, a sua capacidade de fazer com que as pessoas torçam por você mesmo e É porque um você sedutor, né? É um é um sedutor. sedutor. É isso. Olha lá, a Paula falando que tem 2 alunas assistindo com ela, inclusive, lá no estúdio, hein? Mas você merece isso, né? Isso tudo, e muito feliz aqui de estar na sua banca.
você começou lá atrás, né? E aí teve idas e vindas, e isso também não atrapalhou em nenhum momento aí o seu desenvolvimento acadêmico. Feliz pelo seu tema, assim, né? Assim, feliz de ter participar de duas bancas seguidas assim com o tema. Normalmente, às vezes a gente tem assim um tema bom, um mais ou menos. Não, dois temas muito bons, né? O do Nicolas foi um tema muito bom e o seu também muito relevante. Já tivemos alguns trabalhos, poucos, né, que falam de jingle, que trazem o elemento da música, mas nessa pegada que você trouxe, né, relacionando tão bem com a marca, acho que é o primeiro. Tá? Depois Vanessa também, Vanessa vai lembrar melhor do que eu, se foi ou não. Gosto muito do seu tema, gosto muito do seu texto, gosto muito de você ter trago o Brand Sense, é um livro importante, é um autor importante, um autor contemporâneo dos mais importantes aí para o nosso negócio, mais relevante. Gosto muito dos seus slides, né? E eu acho que isso, né, você ter feito ali no formato de website foi muito legal. Um adendo. Vou compartilhar, hein? Vou começar a usar isso nos meus, hein? Nas aulas, hein? Um Gostei adendo. muito O Wesley quase apagou meu slide, né, Wesley? É verdade. Eu lá no estúdio, eu sentei lá, o computador dele estava do lado, de repente eu comecei a apagar os slides dele lá, ele teve que dar Ctrl Z. Mas eu estou vendo pela primeira vez, eu não vi, até porque eu Não, apaguei naquele dia, né? Mas gosto muito dos seus slides, da sua apresentação. E, cara, vou falar coisas assim, muito simples, assim, com relação ao seu trabalho, assim. No meu aqui, você mandou o arquivo em Word. Então, pode ser que no seu esteja até correto isso, porque você não transformou em PDF. Mas lá no início, ficha catalográfica, a palavra ficha catalográfica está aparecendo na capa, no meu Word. E aí, depois, isso afetou a quebra de página. Até o início, as 3 primeiras páginas estão com a quebra de página erradas. Ah, tá. Uhum. Olha, talvez no seu nem esteja. Assim, eu sugiro sempre que você mandar algum arquivo, passa para PDF, porque aí você não corre o risco de gerar um erro de formatação. Dá uma olhada aí. Posso fazer Se... uma parte, Wesley? Na realidade é o seguinte, na hora que for o Word atualmente, ele consegue salvar em PDF, é melhor do que usar um conversor. Na hora que você converse um primo PDF, um PDF desses da vida, esse drive que a gente usa como impressora, normalmente ele acaba deslocando. Uhum, Então, salva como PDF dentro do Word é muito melhor, porque ele mantém tudo como está certinho dentro do Word. uhum, uhum. Entendeu? Então, só para registrar essa dica que, nossa, melhorou 300% a minha vida com relação a receber trabalhos em PDF, entendeu? Tanto no EAD quanto aqui na graduação. Desculpa, Wesley, é só porque isso é essencial para evitar essas deformidades. Dali para frente, a formatação do seu trabalho está tão correta, está tão certa, que eu vou falar uma besteira aqui, tá? Muito simples. Lá no espaçamento do sumário, o capítulo 3 está com espaçamento diferente. De 1 está com 1,5. É isso, tá? Lá no capítulo 3, quando você começa a falar da sua pesquisa de fato, você fala que vai implementar. Eu acho que você errou na palavrinha. Eu acho que era vamos pesquisar, vamos estudar, alguma outra coisa. Dá uma olhada, vê se não fui eu que entendi errado, mas você usou a palavra implementar, tá? Provavelmente não, porque o piloto me puxava muito a orelha com essas palavras que eu usava. Ele falava, você não vai fazer isso, você vai fazer isso. Bom, é lá no início do capítulo 3, no primeiro parágrafo. Para além disso, falar algo que também eu pedi para o Nicolas e vou pedir para você. Você disse que você fez 12 perguntas na sua quali. Se puder colocar no anexo quais foram essas perguntas, porque isso não está ali descrito exatamente quais foram as perguntas que você fez. Você traz o resultado, traz as informações, mas não traz quais as perguntas que você fez. Cara, no mais é te parabenizar mesmo, porque o trabalho é bom,
é correto do ponto de vista da escrita, é correto do ponto de vista da formatação, sua apresentação é excelente, seu slide é ótimo, e você mesmo colocou na sua apresentação hoje que tem muita coisa para se desenvolver. Você gosta de música. Eu vi lá que você colocou de Ferreiro lá a frase dele, né? Uhum. E eu lembro que teve uma aula nossa que você tocou de Ferreiro, né? Você pegou o violão e tocou lá no final de Ferreiro, né? Sim. Você gosta de música e você é músico. Então tem um caminho aí para você seguir. É um caminho do ponto de vista da academia, porque você tem perfil acadêmico e você sabe disso, que você tem esse perfil e você tem tudo para dar essa continuidade. E para além da academia, também no mercado, porque é algo que você viu que dá para você avançar ainda mais e trabalhar com isso no mercado efetivamente, que tem tudo para você se dar bem nessa área que você tanto ama, tá bom? Vanessa já abriu a câmera porque ela falou: pare, Wesley, de falar. Vai ela lá. Pior que nem foi. Eu tomei um susto que eu achei que eu tivesse perdido a conexão. E aí Ai, comecei a testar aqui todas as funcionalidades para ver se eu não tinha perdido mesmo. tá bem. Vai lá, mas pode ir lá. Mas você acabou mesmo? Já bem, eu estava finalizando mesmo, pode ir. Ah, então tá bom. Bom, vamos lá, o Everton. Finalizou, né? Ontem ainda queria orientação do piloto. 10 Com horas da certeza. manhã. 10 horas da manhã eu estava lá para a última orientação do trabalho. E Né? Ainda coitado do trouxe o piloto, filho, eu né? acho. Ainda É. trouxe o filho, levou o garoto, aquela coisa fofa, linda. Aí já apelou, É, nem vou elogiar É. mais, aí já apelou. chantagem emocional, chantagem emocional. Aí já apelou. Trazer Davi já é apelação. Mas, bom, vamos lá ao trabalho, né? Realmente, os trabalhos que falam de som, né, que falam desse elemento, né, presente aí na comunicação, os trabalhos que falam de som, eu acho que o piloto orientou o Matheus, né, que falava sobre jingle, né, sobre essa questão. Só que o trabalho do Matheus foi mais técnico, né, nessa questão. O Everton conseguiu trazer ele para um âmbito realmente de aplicação desse som dentro da publicidade, né, Mais empírico, né? trazendo essa responsabilidade mesmo ali para a campanha em si, né? E aí, quando ele escolheu o Mercado Livre, antes, né, lá no TCC1 ainda, muito antes, eu confesso que eu até achei assim, poxa, Mercado Livre, será que ele vai conseguir, né, falar exatamente sobre som com o Mercado Livre? Será que é o melhor objeto, né? Será que é o melhor corpus ali delimitado para ele trazer essa análise do som, né? E realmente foi, né? Ele conseguiu trazer isso. E cada passo aí do trabalho escrito, né? A cada tópico, né? Eu falava bastante sobre a importância de apresentar o capítulo, né? Teoricamente, olha, você vai falar sobre tal conceito, sobre tais autores, você vai precisar apresentar, né? Qual é o seu objetivo a cada capítulo. E ele fez isso e fez até de uma forma exagerada, né? Ele colocou 3 parágrafos lá para apresentar. Ele apresentou o que ele ia falar no 2.1, no 2.2, no 2.3, e assim ele fez ali. Correções, né? O trabalho está muito bem escrito. Essa questão que a gente acabou de falar com o Nicolas, acho que até você pode mostrar para ele ali o seu exemplo, essa questão da explicação da metodologia, trazer qual é o autor que fala sobre a metodologia, né? Isso é muito importante. Você trouxe isso no seu capítulo 3, acho que os alunos precisam sempre seguir esse formato, né? É como se fosse um TCC1 ali, explicar qual é o método. E você trouxe essa explicação, né? O grupo focal se realiza dessa maneira, ele foi realizado em tal ambiente, né? No caso a Veiga. Foi feito com 8 pessoas, tantas mulheres, tantos homens. Trazer essa explicação para que o leitor ele entenda onde foi realizado, quem participou, quantas pessoas, em que ano foi elaborado esse trabalho, porque o trabalho ele fica escrito e ele fica como um registro eterno, né?
Então, todo momento que um leitor tem acesso ao trabalho, é importante ele ler esse trabalho, entendendo que ele foi realizado em 2023, se ele está lendo em 2030, por exemplo. Esse é uma questão, né, que é de contextualização mesmo. Como a gente, né? Às vezes a gente olha um autor e fala, nossa, o que ele escreveu aqui não funciona muito, não dá para aplicar nos dias de hoje. Mas a gente entende porque a gente percebe que o texto foi escrito em 2010, por exemplo. Né? Então, a localização ali histórica, né? Escrever tudo que foi pesquisado é muito importante. Você fez isso brilhantemente. Foi, assim, uma das partes que eu mais gostei, complementando essa questão do Wesley, né? Que você trouxe os autores principais, de Brand Sense, de Lindstrom, que a gente viu lá atrás. E aí, por último, você trouxe ainda o Zana, né? Que é um mais novo aí que surgiu, que tem uma linguagem que é muito esclarecedora, né? Ele consegue aplicar isso de uma forma muito prática e é excelente. E eu gostei muito do seu trabalho, né? Da sua apresentação. Eu já até esperava. Se você não trouxesse nada do tipo, né? Começando com a vinheta do Mercado Livre. Se você não tivesse feito isso, eu ia falar, poxa, que mole, né? Deu mole, não pode. Então, a gente já imaginava que você viria aí com uma apresentação bem bacana para a gente e é parte integrante da nota. Isso realmente é importante, não é só uma firula, né? E eu queria só falar um pouquinho, eu falo muito, mas eu queria falar 2 pontos, né? O Wesley viu lá a questão do Di Ferreiro, fora o trabalho agora, né? Da parte técnica, eu achei super legal. E você gosta, né? Você toca, já tocou, inclusive na aula do Wesley aí, com o pessoal de jornalismo. E essa música fala muito do Everton, né? Não sei se vocês conhecem aí, porque a música fala sobre não desistir, né? Fala sobre não ter pressa. E o Everton é esse cara, né? Que ele treina, né? Ele, antes de falar qualquer coisa, ele treina. Ele tem me falado isso, né? Que ele tem treinado se a fala dele vai ser uma pergunta de ansiedade, né, o Everton? Ou se realmente é uma fala necessária, né? Essa autocrítica, né? Diária, a todo momento. Acho que isso é o que faz a diferença ali para o Everton, de fato. E a música, na sua continuidade, ela fala disso, sobre não desistir, não ter pressa e ter a paciência ali, né? Continuar trabalhando, mas ter a paciência. Vai ter show do NX0, hein, o Everton? Dia 25, dia 26, tá? Tô sabendo. Já abriu a sessão extra, dia 26, ainda tem ingresso, vai lá comprar. Agora tem que comprar fralda, Vanessa. Vai ter show também da Taylor Swift, cara. Só tem que dar sorte de conseguir entrar na fila, tá? Eu mesmo tive que ficar algumas madrugadas por conta da minha enteada. Bom, Graças a Deus, meu filho é menino. E uma outra questão que eu acho que ninguém nunca fez, que eu preciso ressaltar aqui, como mãe de menino que sou, o Everton agradeceu a sogra na parte de agradecimentos, e isso foi assim, eu tenho certeza que ele é esse cara que olha para trás e sabe de onde vem. E só ali naquele parágrafo eu já vi muita coisa ali implícita, e é isso. Não vou falar muito não para não expor aqui a vida do Everton, mas eu achei que foi muito sensacional ali, né? E foi uma das primeiras pessoas. Parabéns, Everton. Obrigado. bom, depois dessa sessão, eu só quero aqui destacar como orientador do Everton, essa ansiedade. O cara está destruído ali de tanto suor. O Everton, quero te dizer o seguinte: você foi muito bem, então só aguarda a gente volta já já, tá bem? Beleza. Calma, não infarta nem transpira tanto assim, não. Aguenta aí. Controla a sudorese. Você está de férias, mas a gente precisa de você daqui a pouco, tá? Curta com saúde o dia de hoje e os demais. Responde aí para mim no WhatsApp, Vanessa, por favor.
Oi. Ai, voltamos às transmissões. Deixa eu só complementar aqui sua ata, que eu não gosto de deixar essas coisas para depois. Bom, aos 6 dias do mês de julho de 2023, às 13 horas e 55 minutos, através de videoconferência, reuniram-se os membros da banca examinadora para apreciar a monografia de Everton Carvalho da Silva, número de matrícula 119 020 0175. Confere, Everton. Professor, Ah, matrícula nova, me pergunta antiga, eu sei, a nova não. tá bom. Professor Ronaldo Alibe da Costa Piloto, na qualidade de presidente da banca, abriu os trabalhos concedendo tempo regulamentar para a exposição da monografia intitulada O Som na Construção da Marca, Estudo das Percepções na Campanha do Mercado Livre. Tá? Então, adiantando um pouco o processo, né, você obteve aprovação, né? Não há nenhuma observação mandatória, mas é bom acatar as observações dos professores, principalmente aquela parte que fala de acertar espaçamento no sumário e verificar o uso daquela palavra lá no início do terceiro parágrafo. Eu mesmo vou solicitar que você anexe questionário lá no final do trabalho, isso é uma coisa que tem que ter, tá bom? Mas isso é fácil de você estar procedendo. Você foi aprovado, entendeu? E o seu grau foi 10. Parabéns, Everton. Tá bom? Okay. Então agora você pode parar com essa ansiedade, Ah, vai cara. curtir as tuas férias, entendeu? É luta, é luta. Não, mas Parabéns. posso agradecer? Eu quero, antes de você agradecer, só quero ressaltar, assim, o Everton, você me deu pouco trabalho. Você, no princípio, você deu uma rateada com relação a tempo, entendeu? Eu vou ser muito franco para você. Você me surpreendeu com a quantidade de atividades e, no fim das contas, ainda sendo pai, pouco tempo, morando em Unamar, vindo de ônibus, vindo de carro, fazendo bate e volta, cara. Eu vou te falar que você merece meu reconhecimento, você conseguiu corresponder a todos os desafios que você se propôs. Entendeu? E eu não costumo elogiar as pessoas de forma gratuita, mas você merece muito o seu esforço, a sua dedicação, e eu vou te falar que eu cheguei a duvidar em alguns momentos que você fosse conseguir. Era muita coisa para uma pessoa só, velho. E você deu conta com louros. Então, eu quero te dar meus parabéns e dizer que você mereceu esse 10. Tá? Ô, piloto, eu falei, pô, Everton, não fui eu o seu orientador, né? Ele falou, eu precisava de alguém que me desse porrada, e era o piloto. Aí você vem e faz uma declaração dessa agora, sem porrada. Não, mas eu bati muito nele. Eu ia falar isso. Eu bati muito nele. Assim, eu tive que ter umas 2 DRs com ele do tipo, entendeu? Ou vai ou fica, ou, sabe? Desculpa, Vanessa, professores, ou caga ou desocupa muito, meu filho, porque do jeito que tá, não vai. E ele tem um grau de ansiedade tão grande que eu achei que ontem, por exemplo, foi um dia que eu achei que ele ia infartar na sala dos professores. Entendeu? Ele de bermuda, de camisa dentro da sala dos professores, e a gente conversando, e eu falando, cara, tá tudo bem, teu trabalho tá bem escrito, teu trabalho tá bacana, vai com calma. Só que ele tem essa ansiedade que se traduz nessa sudorese dele, nessa, sabe, que não é pouca coisa. Entendeu? Acho que aí entra. Olha só, o piloto, a professora Mônica acabou de deixar um recadinho aqui para o Everton. Falou: alô, Everton, entrei aqui só para ver sua apresentação, sem surpresa, só admiração. Olha, eu acho que é o primeiro professor que entra sem ter a necessidade de estar numa banca, assim, na apresentação de um aluno, hein, Vanessa? Verdade.
Verdade. É verdade. Eu vou fazer o seguinte, para não tomar muito tempo de vocês, vou fazer questão de agradecer vocês pessoalmente quando eu voltar de férias. Mas vocês sabem, eu não preciso falar muito de quanto cada um de vocês foram importantes nesse processo. O piloto me dava porrada, mas é o meu gênio preferido, saiba disso. Eu não poderia passar por esse processo sem ter conhecido o piloto, porque eu não tive aulas com o piloto durante a minha graduação, entendeu? A aula que eu tive foi de estágio, que tecnicamente não é uma aula. Então eu precisava conhecer o piloto, não pelo que falavam do piloto, mas pelo que o piloto se apresentasse a mim. Piloto, você não vai se livrar de mim tão cedo, tá? Professora Vanessa, professor Wesley, saiba que tudo que vocês falam entra no meu ouvido de uma forma assim. As pessoas às vezes não percebem, acham que eu não estou dando atenção, mas se tem uma coisa que eu sei fazer bem, é ouvir o que as pessoas estão falando para o meu bem. Então, eu agradeço de coração, vou agradecer muito melhor depois. Professora Mônica também, que está aí no chat. Muito obrigado, professora Mônica. A tia Mônica, carinhosamente. Né? Quem não está aqui também, mas eu vou fazer questão de agradecer ao Fábio Cadorim, que o Fábio Cadorim também é um professor que me ajudou muito nessa jornada, né? Principalmente dessa parte. Mandei muita mensagem para ele pedindo referência de livro e artigo dessa parte de sonoras. Mas quero deixar registrado aqui também que amo muito vocês. E meus amigos de classe também, isso aí, amo muito todos eles. Muito bom. Bom, eu vou encerrar aqui a gravação antes que fique Parabéns. registrado eu começar a chorar. Né? Professora Raquel